Olá, toque, 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 bora lá? Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre memória afetiva. Memória afetiva nada mais é do que aquela lembrança que surge por meio de elementos que podem ser sensoriais e emocionais. Né? Então, a memória afetiva é aquela que aparece a partir de gatilhos mentais específicos, por exemplo, como sons, cheiros, sabores, cores, que vão remeter a algo importante que aconteceu conosco no passado, na nossa infância, na nossa pré-adolescência ou mesmo na nossa juventude. Então, através das memórias afetivas, é que nós vamos manter vivas as nossas histórias, a nossa lembrança dos tempos que marcaram a nossa vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de gatilho mental. Você você está passando ou você está em algum lugar e de repente alguém está ali, né, fazendo, né, preparando algum alimento e de repente você sente aquele cheirinho e aquele cheiro é peculiar por exemplo, a comidinha da sua vovó. Então, aquele cheiro daquela comida, daquele alimento que a pessoa está fazendo ali naquele momento, te leva a... Vem à sua memória aquela comidinha, aquela que a sua avó fazia com tanto carinho para você. Então, isso é um gatilho mental. De repente, você está passando na rua e sente o cheiro. Eu, por exemplo, se eu estiver passando no lugar e eu senti um cheiro de uma flor, de uma planta que chama Dama da Noite. Não sei se vocês conhecem. Ela tem um cheirinho, né? As flores exalam um cheirinho. E aí, quando eu passo, já aconteceu isso comigo várias vezes, principalmente quando a gente vai no interior, vai num sítio, em algum lugar, né? Onde as pessoas gostam, né, dessas plantas mais antigas, porque eu acredito que essa flor, né? Ela é antiga. Para mim, ela é, olha para você ver, é o gatilho mental. Por quê? O lugar onde eu morava tinha muita. Então, quando eu passo, que eu sinto o cheirinho da dama da noite, aí me vem a memória, algo do passado, da minha infância, do lugar onde eu morei. Lembro perfeitamente de quem era a nossa vizinha que tinha essa planta, que quando a gente passava à noite, aí tinha aquele cheirinho. Então, isso é um gatilho mental. Essa planta, ela me faz lembrar de algo da minha infância. Então, isso é um gatilho mental. Vou dar um outro exemplo de gatilho mental. Por exemplo, quando eu estou na escola, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de escola, porque foi lá que eu venci o meu medo de chuva forte, com raios, com trovões e principalmente com muita ventania. Ventania forte, relâmpagos, era o meu fraco. Gente, tinha medo demais, mas demais mesmo. Então, quando está armando essa chuva forte com raios, trovões e começa a ventar, isso já é um gatilho que vai me remeter ao meu passado. Eu vou lembrar do meu tempo de infância, porque o lugar onde eu morava era um acampamento, então tinham muitas árvores. Na verdade, eram muitos pés de eucalipto. Então, com a ventania, né, quando estava armando aquele chuvão com a ventania, os eucaliptos, eles tombavam pro lado da minha casa. Então eu tinha pavor, eu tinha medo daquele eucalipto cair em cima da minha casa.
Então, quando começava a armar chuva, eu corria, eu tapava os ouvidos, eu fechava os olhos, eu tremia de medo. Às vezes eu corria, eu lembro de eu correr pro colo do meu pai, que meu pai também tinha medo, sabe? Então eu corria pro colo dele, ficava quietinho, tampando os ouvidos para não ouvir o barulho da chuva e para não perceber, a gente fechava a janela para eu não perceber, né, que aquela ventania poderia, né, quebrar aquele eucalipto e fazer com que ele caísse em cima da nossa casa. Então, é um gatilho mental. Quando eu vejo uma chuva forte, quando eu vejo ventania, eu me remeto ao meu passado, lá na minha infância. E tem vários outros, né? São vários gatilhos por aí. Então, eu comecei, né, a me interessar mais por estar aprofundando um pouco mais sobre a memória afetiva, porque a memória afetiva ela é muito importante na nossa vida e ela está presente o tempo todo. Então, eu vou estar aqui em outros momentos falando da memória afetiva, né? Contando um pouquinho mais, falando da importância dela, da interferência dela, né? Na nossa vida, né? Esse resgate de imagens na nossa memória. Por enquanto é só isso. Por hoje. Tenham um bom dia.